Há muito tempo que ando à procura de uma moto que justificasse trocar a minha Honda Transalp. Já experimentei algumas candidatas, algumas eram melhores numa coisa, outras noutra, mas esta Husqvarna Northern 901 Expedition foi provavelmente a primeira que me fez pensar: ok, talvez esta seja mesmo uma hipótese muito séria. Vou já dizer uma coisa: a Northern não parece ser uma moto que deixe muita gente indiferente. Ou se gosta dela, ou simplesmente não se gosta. Mas a verdade é que bastaram poucos quilómetros para eu começar a perceber porque é que esta moto tem tantos fãs entre quem a experimenta. A primeira surpresa apareceu logo nos primeiros metros. Parada, parece uma moto enorme, mas em andamento praticamente este, digamos, peso desaparece. E acredito, sinceramente, que muito isso se deve ao depósito em formato de ferradura. Isto é, grande parte do combustível fica mais abaixo do que uma moto numa Adventure tradicional. Fica praticamente ao nível dos pés. Isto baixa bastante o centro de gravidade. E a moto nota-se muito mais leve do que se era esperado. A moto parece mesmo mais leve do que realmente é, mesmo em manobras lentas. Outra coisa que me surpreendeu bastante foi o conforto. O banco desta Expedition é provavelmente um dos bancos mais confortáveis que experimentei numa Adventure. É verdade que também é um pouco mais largo do que aquilo que eu estou habituado, e isto obriga-me a abrir um pouco mais as pernas, sobretudo, não é, quando se está parado. Mas em viagem acredito que isto seja facilmente compensado pelo conforto adicional que este banco nos traz. A proteção aerodinâmica também me surpreendeu positivamente, sobretudo na zona das pernas. A moto, nesta zona, protege muito bem. Já na parte superior do corpo, continuo a achar que praticamente todas as motos poderiam proteger um pouco mais. Mesmo esta Expedition, com o ecrã com o para-brisas maior, penso mesmo assim que poderia proteger um bocadinho melhor. Mas admito que isto já começa a ser uma exigência muito pessoal da minha parte. O motor foi provavelmente outra das grandes surpresas. Tem potência mais do que suficiente, mas aquilo que eu mais gostei até nem foi a potência, foi a forma como ela é entregue. Tudo é extremamente suave, extremamente linear, e isto para mim é particularmente importante. Uma das coisas que menos gosto na minha Honda Transalp é precisamente aquela primeira entrada do acelerador. É como se a moto passasse quase imediatamente de zero aceleração para uma percentagem já mais alta. Parece que existe ali uma espécie de coice, não sei explicar muito bem, acho que tenho mesmo conduzir para perceber. Já tentei várias afinações e isto é algo que me irrita, e acontece em todas as mudanças. Na Northern não senti absolutamente nada disto. Acelera um pouco, a moto responde um pouco. Acelera mais, ela responde exatamente na mesma proporção. Tudo é extremamente natural e ao mesmo tempo extremamente rápido quando é preciso. É daquelas coisas difíceis de explicar até se experimentar, mas depois de experimentar torna-se difícil não reparar quando voltamos atrás. Em termos de vibrações também fiquei bastante impressionado. Esta moto, Expedition, está muito mais próxima de uma GS, de uma BMW 1300, do que da minha Transalp. Se tivesse de dar números completamente objetivos, diria que a Northern, que a GS tem praticamente vibrações de zero, a Northern talvez atribuía-lhe um 3 e a Transalp talvez um 8, ok? Isto numa escala de 0 a 10, eu acho que a Transalp tem muita vibração. Outra surpresa nesta moto, nesta Husqvarna Northern Expedition, foi o calor. Esperava que ela aquecesse mais um bocadinho. Isto porquê? Porque eu experimentei há pouco tempo a CF Moto 1000 MTX e senti que a moto aquecia muito. Aquele calor que vem da zona do motor que vai ali para a zona das pernas. E como as motos têm uma configuração muito parecida, pensei que a Northern fosse idêntico. Mas sinceramente surpreendeu-me. Porquê? Senti calor sim, mas não tanto como na CF. E depois chegamos provavelmente ao maior argumento desta Northern Expedition, a suspensão. Esta suspensão
praticamente filtra tudo. Seja buracos, seja mau piso, seja irregularidades, esta moto transmite sempre muita confiança ao condutor. E rapidamente damos por nós a andar mais depressa do que aquilo que até pensávamos, não é? Numa moto desconhecida, uma primeira vez, a moto transmite mesmo muita confiança. Claro que em todas as motos há pequenos detalhes e cada um olha para esses detalhes como é de uma forma muito pessoal, não é? Eu mudaria certas coisas. Eu acho que o painel de instrumentos está mais baixo do que aquilo que eu gosto, ok? Eu pessoalmente prefiro painéis um bocadinho mais altos. Gosto de conseguir consultar informações sem ter que baixar demasiado os olhos da estrada, ok? Mas isso, mais uma vez, é algo muito pessoal. Também estranhei inicialmente um pouco a indicação dos piscas no painel. Estou habituado a quando meto pisca para a direita tenho uma seta a apontar para a direita e quando meto pisca para a esquerda tenho uma seta a apontar para a esquerda, e nesta Norden isso não acontece. Quando ligo os piscas, seja direita ou esquerda, aparece-me o símbolo das setinhas a piscar. Se eu não me lembrar para que lado é que uso o pisca, é um problema, estou a brincar. Isto não é mesmo um problema de todo, é apenas uma questão de hábito, ok? Depois, infelizmente, não tive tempo suficiente para explorar toda a eletrónica da moto. A moto tem vários modos de condução, várias categorias de controle de tração, é um mundo, mas eu não tive tempo de experimentar. Logo, não experimentei, por isso prefiro não falar sobre algo que não sei. Não estou aqui para vender a moto. Depois deste teste de raid, continuo sem perceber porque é que se vêem tão poucas Nordens em Portugal. Sinceramente, a moto é muito, mas muito melhor do que eu estava à espera, ok? E talvez aquilo que mais me impressionou tenha sido precisamente isso. A Norden não me impressionou por uma coisa única que seja extraordinária. Impressionou-me porque praticamente não encontrei nada que me irritasse nesta moto. E às vezes é isto que separa uma boa moto de uma excelente moto. E, pegando nesta premissa, deixo-vos aqui já uma pergunta, que é, se estivessem no meu lugar, o que é que faziam? Trocavam a Honda Transalta 750 XL pela Husqvarna Northern Expedition? Ou investiam a diferença de valor entre as motas em viagens, em equipamentos, em aventuras? Eu quero mesmo saber a vossa opinião nos comentários. E se gostam deste tipo de vídeos, test rides e opiniões de alguém perfeitamente normal e não de um jornalista ou de um piloto profissional, considerem, por favor, subscrever o canal, porque vêm aí muito mais vídeos deste género. E a próxima candidata já está escolhida.